Pai do Senhor, sente um pouquinho em nome de Jesus. Vocês estão bem? Com amor no coração estamos aqui. Marcos capítulo 10, versículo 21. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: falta-te uma coisa. Amém, gente? Vamos falar sobre isso hoje? Topas? Aceita falar sobre isso, sim ou não? Então vai, vamos lá. Domingo passado eu saí daqui, estava indo para casa, fui parado uma blitz da polícia. Aí ele pediu minha carteira de motorista. Eu falei: meu Deus, você acha que eu não estou com a carteira? Você também foi parado? Cadê minha carteira? Eu falei: não, puxa, deu aquele gelo, né? Eu falei: não, mas está no celular, né? Carteira digital, né? Mas daí eu achei a vida. Se eu estou sem a carteira, sem o celular, faltava-me alguma coisa, faltava? Na blitz? Podia ser que eu estava com a minha esposa, com a minha filha, eu não bebo, fumo, não tem cheiro de cigarro na minha vida, graças a Deus. Podia ser que ele liberasse, mas podia ser que ele me multasse. É ou não é? Eu lembro de um pastor amigo, que ele, puxa, olha que vacilo, indo para África do Sul, fazer a obra de Deus, tudo certo, família, tá, despediu. Quando chega para embarcar, o passaporte estava com o visto o quê? Vencido. O passaporte estava vencido, não visto. O passaporte estava vencido. Tudo, voltou todo mundo para trás. Então, quando falta alguma coisa para nós, faltava para aquele jovem. Ou nós damos verdadeiramente um fim nessa falta, ou nós teremos uma pena. Ou não é verdade isso? É ou não é? Quem nunca chegou num estabelecimento governamental e faltou um documento, puxa, teve que voltar para trás. Quem já aconteceu isso? Faz assim, uma vez na vida. Aí, ó. Não é verdade? Puxa vida. Para aquele menino faltava algo. Eu não posso falar de você, eu seria leviano. Posso falar de mim. Falta muita coisa ainda. Quem acha que está faltando alguma coisa em você aí? Faz assim. Ah, falta muito, não falta, pessoal. E eu quero falar sobre um tópico que muitas vezes está na minha, na sua, na nossa vida. Faz parte da nossa vida. E é pecado. Por quê, pastor? Falta tirar dos nossos lábios a murmuração. Quem concorda comigo? O ato de reclamar. Você concorda comigo? Puxa vida. Muitas vezes eu me pego reclamando. Eu falo, como eu sou um ser mau. Quem já reclamou uma vez da vida? Todos nós, né? É um ato, parece que é uma tentativa. E essa história é antiga, hein? O ato de murmurar, o ato de reclamar é uma história antiga. Abra sua Bíblia aí, por favor. Em 1 Coríntios 10. A história antiga. Na peregrinação dos israelitas, quando saíram do Egito rumo à terra prometida, Deus contou o número de vezes que eles tentaram a Deus murmurando, reclamando, lamentando. Alguém se lembra quantas vezes foram? Quantas? Lembra não? Então eu vou falar para você. 10 vezes. Tem uma hora, meu irmão, que a misericórdia que está sendo esticada na minha, na sua, na nossa vida, ela vai arrebentar. Nós não podemos brincar com isso. Isso é coisa muito... E o apóstolo Paulo nos adverte isso. O que eu falei mesmo, pessoal? Primeiro, a idade, ó. 1 Coríntios 10, é isso? Versículo 5. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. Versículo de número 7. Não façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito: o povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se a folgar. E não nos prostituamos, como alguns deles fizeram, e caíram num dia 23 mil homens.
E não tentemos a Cristo como alguns deles também tentaram e pereceram pelas serpentes. Coisa séria, pessoal. E não murmureis como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Porque tem uma outra passagem em Números que diz que morreu mais 24 mil. Coisa séria. A murmuração é coisa muito séria. O Paulo está falando para nós: não murmureis. Números 21. Ouvindo o cananeu, o rei de Arade, que habitava a banda do sul, que Israel vinha pelo caminho dos espias, pelejou contra Israel e dele levou alguns deles por prisioneiros. Então Israel fez um voto ao Senhor, dizendo: se totalmente entregares este povo na minha mão, destruirei totalmente as suas cidades. O Senhor, pois, ouviu a voz de Israel. Meu irmão, Deus quer ouvir a sua voz. Não reclama não. Fala com Deus. Não murmura não. Deus quer ouvir a sua voz. Diga amém, gente. O Senhor, pois, ouviu a voz de Israel e entregou os cananeus, que foram destruídos totalmente, eles e as suas cidades. E o nome daquele lugar chamou Orma. Então partiram do monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom, porém a alma do povo angustiou-se nesse caminho. Dá uma paradinha. Na nossa caminhada, nós vamos passar por angústias, não tem como. A Bíblia diz: do mundo tereis aflições. A gente passa por angústia, eu passo por angústia, você vai passar por angústia. Amigão, inevitável, amém, filho? Nós vamos passar por angústia. Então, no meio daquele caminho, o povo estava indo rumo à terra prometida, o povo se angustiou. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: por que nos fizeste subir do Egito para que morrêssemos nesse deserto? Pois aqui nem pão nem água há. Se a nossa alma tem fastio deste pão tem fastio deste pão tão vil, então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes que morderam o povo, e morreu muito povo de Israel. Olha a murmuração que trouxe, hein, meu irmão? Para de reclamar. A serpente simboliza quem, pessoal? Isso aqui é simbólico para nós. O que representa a serpente? O diabo nos tocando, meu irmão. Quando nós murmuramos, quando nós reclamamos, quando nós abrimos a porta para o diabo, ele vem para roubar, matar e destruir. Muito, mas a Bíblia diz aqui: muito povo de Israel morreu. Não foi isso que nós lemos? Aí morrem os sonhos, morrem os projetos, porque nós perdemos tempo murmurando, reclamando. Deus acabaram de dar uma vitória linda para eles. Mas veio a primeira angústia, já estavam reclamando, já estavam murmurando, já estavam lamentando, já não estava tudo bom, já não estava tudo bem. Vamos parar com isso. Muita gente, meu irmão, está caindo no erro da murmuração. E abre a porta para quem entrar? Para a serpente entrar. E a serpente vem. E a serpente pica. Joga o veneno dela em você. Aí adoece. Aí pede isso, pede aquilo, pede dinheiro, pede saúde, pede a paz, pede isso. Não dá lugar. Eles estavam indo à promessa. Quem tem promessa? Estavam indo ao caminho da promessa. Quem tem promessa de Deus na sua vida? Então não reclama da vida, meu irmão. Não murmure. Mas Israel, por 10 vezes, Números 14. Vamos ler o 21. Porém, tão certamente como eu vivo e como a glória do Senhor encherá toda a terra, todos os homens que viram a minha glória e os meus sinais que fiz do Egito e no deserto, e me tentaram essas 10 vezes, e não obedeceram a minha voz. Puxa, olha para mim que 10 vezes. Esse povo ingrato, né? Que povo ingrato. Viu Deus dando água, viu Deus dando carne, viu Deus dando pão, viu Deus aquecendo eles no frio, refrescando eles no calor. Misericórdia. Coisas sobrenaturais aconteciam sobre a vida dos israelitas, e eles desobedeceram a Deus, murmuraram contra Deus, reclamaram contra Deus 10 vezes. O que aconteceu? Não verão a terra de que a seus pais jurei, e até nenhum deles, o
que me provocaram, haverá. Olha para mim. Deus tem uma promessa para mim e para você. Coisas que os olhos não viram, que os ouvidos não ouviram, que ainda não subiram ao coração do homem, são as coisas que Ele, Deus, tem preparado para aqueles que o amam. Deus tem coisa grande para você enxergar, meu irmão. Mas como aquele povo murmurou 10 vezes, Deus falou uma hora, murmurou uma, Deus foi misericordioso, 2, 3, 4, e Deus com paciência, né? 5, 6, 7, 8, 9, Deus com paciência. Quando chegou na 10, Deus falou, acabou. Não verão a terra que jurei a seus pais. Versículo 24. Porém, a meu servo Caleb, porquanto nele houve um outro espírito e perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra em que entrou, e a sua semente, pois possuirá em herança. Olha para mim. Tenha outro espírito, meu irmão. Por favor. Pede para Deus, Deus, muda o meu espírito hoje. Se eu só reclamo, se eu só lamento, muda o meu espírito. Amém? E nós reclamamos, não reclamamos, pessoal? Eu falo por mim, eu reclamo. Quem reclama e faz assim, vamos ser sincero. Eu reclamo. Vou levantar até o pé. Posso? Meu Deus do céu, nós precisamos mudar. Não pode ser hipócrita. A perfeição em pessoa está aqui. Estou nada. Sou falho. Reclamo sim. Mas essa noite Deus falou comigo, isso é pecado, meu filho. Põe uma trava na sua boca, guarda a porta dos seus lábios. Você está vivo, você está com saúde, você está em pé, você está andando, você tem comida no prato, você tem um teto para morar. Ah, mas não é meu, não interessa, mas Deus está dando ali. Até aqui nos ajudou o Senhor. Deu um teto para morar, pagando aluguel, não importa. Pare de reclamar, pare de murmurar. Muda a visão. Pede para Deus mudar seu espírito. O Caleb e o Josué tinham outro espírito. Nós precisamos ter o Espírito Santo na nossa vida, meu irmão. E parar de reclamar, parar de lamentar, parar de questionar. Parar de colocar chifre na cabeça de cavalo. Vamos parar com isso. Mais de 1,5 milhão de pessoas morreram naquele deserto devido à murmuração. Você lembra qual foi a sentença de Deus? Versículo 26. Depois falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Tendo ouvido as murmurações dos filhos de Israel, que murmuram contra mim, diz-lhes: assim como eu vivo, diz o Senhor, que como falaste aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Neste deserto cairá o vosso cadáver, como também todos os que vós foram contados, segundo toda a vossa conta, de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmuraste. Não entrareis na terra pela qual levantei a minha mão, que vos faria habitar nela, salvo Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Mas os vossos filhos, de que dizeis? Por presa serão, meterei nessa terra, meterei nela, e eles se saberão da terra que vós desprezaste. Diga misericórdia. Deus falou, lance é o seguinte, de 20 anos para cima, ninguém vai entrar na terra. Quem aqui tem de 20 anos para cima? É a mesma coisa de Deus falar assim, hoje, de 20 anos para cima, que ninguém entra na terra prometida, porque vocês murmuraram contra mim. Meu irmão, o trajeto que eles levariam 11 dias para chegar na Canaã, demorou quanto tempo? 40 anos. A bênção sua está muito próxima, cara. A bênção do Senhor do céu está muito próxima. Só crê nisso? Só crê nisso? Só crê que a bênção do Senhor está muito próxima? Para de reclamar, para de lamentar. Se alguém falar, fale segundo a palavra de Deus. Troque a murmuração por outra coisa. Está muito próximo a bênção. Um trajeto que demoraria 11 dias, levou 40 anos. Eles ficaram 40 anos rodando e morrendo, aqueles de 20 anos para cima. Enquanto não morreu o último homem, os que tinham 20 anos quando Deus falou isso, não puderam entrar na terra. Ficaram 20 anos, ficaram 40 anos vagando naquele deserto. Tem muita gente assim na igreja. Não murmura, cara. Por favor. Amém, gente? Você vai estar atrasando a sua bênção. Vai estar atrasando a sua vitória. Quem tem vitória certa aí, em nome de Jesus? Para de reclamar da vida. Para de procurar, para de julgar as pessoas.
Nós temos a triste, né, filho? A triste mania de julgar as pessoas. Esse cara não presta, esse cara não... Mas, olha, puxa, olha para a tua vida, você presta? Eu presto para mim falar que outra pessoa não presta? Vamos parar de lamentar, de murmurar, de reclamar, até dos outros. Ore pela pessoa. Se você, em vez de falar o Ed Murphy não presta, o Ed Murphy tem um bigode que Hollywood, não sei... Não, vou orar por ele em nome de Jesus. Ore. Amém, gente? Falta-te uma coisa. Quem sabe tirar dos seus lábios essa maldita murmuração. Porque senão, se você não tirar, meu irmão, a natureza do diabo, que é a morte, vai imperar na sua vida. A natureza do capeta vai imperar na sua casa, vai imperar na sua família. Não deixa o diabo te enganar não, amém, gente? 11 dias eles estavam da terra prometida. Quem sabe você está a 7 dias da sua vitória em nome de Jesus. Quem sabe você está a alguns minutos da sua cura, que quando orarmos você vai sair daqui curado hoje. Mas aí reclama, murmura, lamenta, questiona. Não estou entendendo, não sei o que é lá. Acorda para a vida, irmão. Seja uma pessoa de Deus. Tenha hombridade. Errou, Deus me perdoe. Você estendeu o perdão para alguém? O que está faltando? Pedir perdão para alguém? Vai lá e peça perdão. O que está faltando para você, meu irmão? Uma vida santa no altar de Deus? Está faltando isso? Está na igreja, mas não está na palavra? Falta-te uma coisa, falta obedecer a palavra, obedeça a palavra. Volte a ler a Bíblia, volte a orar. Falta-te uma coisa, oração. Ore mais. Falta-te alguma coisa, louvar a Deus, louve mais. O que está faltando para você, meu amado, minha amada? Fale comigo, o que está faltando para o Senhor, para a senhora? Fala, Deus, eu quero vencer. Quantos querem vencer a murmuração? Porque isso faz parte da nossa vida. Não vamos falar que não faz não, porque faz. Meu Deus do céu, eu reclamei porque, meu Deus, sou um miserável, me perdoa, Senhor. Eu, Guilherme, sou um miserável homem. Não tenho vergonha não, vergonha é roubar. Vergonha é você estar aqui no pecado, isso seria vergonha. Ah, mas no passado o senhor pecou muito. Isso é verdade. Graças a Deus que das coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Estou falando agora, convertido. Puxa, eu reclamei, por causa de um ar-condicionado na rádio, deu um chiliquinho no pastorzinho, meia boca. Como é que pode? Meu Deus, me perdoa. Eu não tenho vergonha de falar para você não. Seria vergonhoso se eu querer ser alguma coisa aqui que eu não sou. Isso seria vergonhoso diante, não de você, mas diante de Deus. Eu reclamei, dei murro na mesa, fiquei nervoso. Como é que pode? Eu sou líder. Sou um meia boca, um miserável homem. E nós perdemos tempo ou não perdemos reclamando da vida? Sim ou não, pessoal? Meu Deus, me perdoe. Meu Deus, me perdoe. Não perca tempo. A bênção está muito próxima. Faltava aproximadamente 11 dias para aquele povo chegar até a terra prometida. Na terra que manava leite e mel. Que foi prometida lá atrás para Abraão, para o pai Abraão. Aí reclamaram a 10ª vez. Deus falou, chega. Agora vocês vão esperar um pouco. Tem gente que Deus está fazendo esperar um pouquinho, porque só sabe reclamar, o orgulho prevalece, vai esperar mais um pouquinho. Não faça isso. Por favor, querido. Em nome de Jesus. Abra o seu coração para Deus. Está faltando em mim santidade, está faltando em mim hombridade, está faltando em mim eu perdoar, está faltando em mim oração, está faltando em mim leitura bíblica, porque a Bíblia diz para conhecer Ele. Eu quero vencer a murmuração. 3 coisas você faz. Quer saber quais são essas coisas? Diga, número 1. Permaneça em Cristo. Ore, jejue, se consagre, leia a Bíblia. Se vós estiveres em mim, as minhas palavras estiverem de vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Sem mim nada podeis fazer. Ou seja, tenha um relacionamento com Deus. Ore, jejue. Ore. Quer vencer a murmuração? Permaneça em Cristo. Quer vencer a murmuração? Quantos querem vencer a murmuração? Diga amém. Busque uma fé inabalável. Quando a fé está na palavra, você não reclama. Quando nós temos uma fé inabalável, nós não perdemos tempo. Desgraça, porque nada está acontecendo, desgraça.
atrai a natureza do diabo. Tem todo sentido para nós. Tem uma fé inabalável. E a fé vem pelo ouvir, ouvir pela. Não lê a Bíblia, como é que vai ter fé? Como é que é isso aí? Como é que vai ter fé se nós não lemos a Bíblia? Permaneça em Cristo, ore, jejue, leia. Tenha uma fé inabalável. Quem ora, jejua e lê a Bíblia vai ter uma fé inabalável. E por fim, seja, diga comigo, grato. Aprenda a ser grato pelo que você tem em mãos. Caso contrário, Deus não vai poder acrescentar mais. Já agradeceu a Deus no dia de hoje? Ontem à noite, quando eu meditava nessa mensagem, eu apanhei pra caramba. Falei, meu Deus do céu. Minha vida está uma bênção, Pai. Eu não vou ser grato a tudo que o Senhor fez por mim. Até aqui me ajudou o Senhor. Como é que eu tenho a coragem de reclamar de alguma coisa, por mais simples que seja? Me perdoa, Pai. Seja grato. Agradeça a Deus por, a Bíblia diz, em tudo dai graça. Dói em Deus a ingratidão. Sabe por quê? Porque a ingratidão é um espírito maligno dos últimos tempos. Está lá, abre a sua Bíblia. Eu acho que a minha versão está isso também. 2 Timóteo 3, vai lá. Verso 1 e 2, põe aí. Sabe, porém, isto que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Tem uma tradução na Bíblia, uma versão da Bíblia que fala, alguém tem a palavra murmuradores aí? Dentro dessa passagem? Alguém tem na sua Bíblia? Está escrito murmuradores aí, minha irmã? Murmuradores, caluniadores, blasfemos. Como tem gente assim no nosso meio. Isso dói no coração de Deus. Repito, Deus deu pão para aquele povo, deu carne para aquele povo, deu água da rocha para aquele povo, tirou água da rocha para eles. Aqueceu aquele povo no frio, refrescou no calor. Foram ou não foram ingratos? Pereceram onde? No deserto. Por favor, olhe para a vida de Daniel, olhe para a vida daquele leproso, dentro daqueles 10 leprosos. Daniel, quando soube do decreto do rei, o que ele fez? Ele continuou a fazer a mesma coisa, a orar, dando graças a Deus. Mas o decreto do rei era mau, não podia mais orar, não podia fazer petição a Deus algum, a não ser ao rei. Ele continuou orando, dando graças a Deus. Deus o livrou da cova dos leões. Olhe para aqueles 10 leprosos que se aproximaram de Jesus e falaram assim: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, lá em Lucas 17, versículo 11 adiante. A Bíblia diz que os 10 foram o quê? Curados. Só um voltou dando glórias a Deus, se dobrando aos pés do Senhor e glorificando a Deus, dando graça, gratidão. E era samaritano, não era religioso não, era o único que era estrangeiro ali. Você vê que os religiosos, os outros 9, não voltaram para dar glória a Deus. Está em Lucas 17. E a Bíblia diz que além da cura física, Jesus falou para ele: vai, meu filho, a tua fé Deus tinha algo mais para aquele que verdadeiramente glorifica a Deus. Deus sempre tem algo mais para aquele que glorifica a Deus. Diga glórias ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo. Vamos aplaudir Jesus bem forte.